Irmãos, bom, deixa eu contar uma história para vocês. Há uns anos atrás, nós fizemos um curso de teologia, chamado Jornada Teológica. Na época não tínhamos seminário ainda na região. Em 6 etapas, 2 por ano. Os alunos se reuniam em algumas das nossas igrejas e nós dávamos uma semana de matérias até a conclusão. No dia da formatura, que foi em Bilac, na igreja do pastor Francisco, que estava aqui hoje de manhã, o mestre de cerimônia da formatura era o pastor Vandir, de Marília. Eu que tinha coordenado o curso e dei várias matérias. E o Vandir ficou enchendo a minha bola. Pastor Jason é um grande homem, e ele bolou esse curso, e ele deu matérias, e ele cuidou dos alunos, ele foi deão, e foi falando, e eu olhando para a cara dele. Aí, lógico, todo mundo se divertindo. Uma garota da nossa igreja que estava participando da festa falou o seguinte depois para mim: só que quem tem que aguentar o senhor lá em Guararapes é nós. Todo mundo acha que o senhor é tudo isso que ele está falando, mas quem aguenta o senhor lá é nós. E ela tinha razão. E para não desmanchar a boa introdução que ele fez da minha pessoa, deixa eu contar outra mais nova. Lá em Guararapes nós somos 3 pastores agora. O pastor Cláudio, vocês já conhecem, aliás, vocês conhecem os dois, né? O Cláudio e o pastor Elias. E todo mundo já diz na igreja e também na cidade. Nós temos 3 pastores. O pastor Cláudio prega muito bem. Pastor Elias é muito engraçado. Pastor Jason é bravo. Então, cada um tem seus predicados, seus adjetivos. E os meus são esses. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Para celebrarmos a nossa fé no Senhor. E aquilo que nós cremos que o Teu Espírito Santo pode produzir em nós, em matéria de crescimento, de maturidade, de transformação pelo poder da Tua Palavra. Por nós mesmos, não conseguimos fazer muito, mas fomos alcançados com a salvação plena e poderosa por causa da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, e a santificação do Senhor tem acompanhado as nossas vidas a cada dia, e assim nós vamos crescendo no conhecimento, na graça e na pessoa de Jesus Cristo. Pedimos que nessa noite nós tenhamos um tempo realmente maravilhoso, oportuno, de crescermos mais e de aprendermos mais, e que a Tua vontade aconteça plenamente em todas as nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Bom, o texto que eu vou usar para a gente começar, nós vamos ler mais tarde um pouquinho. Mas agora nós vamos começar com, suponho eu, o texto que vocês estão usando como tema para esse retiro, que seria Romanos 12, 1 e 2. Não é isso? Ou 12, 2. Se for 12, 2, eu vou aumentar o 1 por minha conta. E se for 12, 1 e 2, eu estou certo. 12, 1 e 2 de Romanos. Vamos ler juntos? Mesmo que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha ou da de outro, não tem problema. Nós vamos apenas recitar esse texto. Eu estou com a versão corrigida, não tem problema se desencontrar algumas palavras, porque tem versões diferentes. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Provavelmente vocês já tiveram alguma palestra, alguma pregação, algum estudo sobre esse assunto, e vocês já têm boa noção desse tema.
Mas vamos pensar algumas coisas aqui rapidinho, talvez até a título de introdução, mas que vale a pena a gente pensar. Paulo, escrevendo aos Romanos, nesse texto aqui, ele usou uma expressão, vamos traduzir ela para um português mais popular, mais comum. Ele falou: irmãos, pelo amor de Deus, por favor, apresentem o vosso corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vamos entrar em detalhes teológicos, nem de muita coisa, mas vamos pensar em coisas que estão aqui e que vale a pena ser pensado. Pelo amor de Deus, por favor, vamos fazer um esforço aí e você apresente o seu corpo a Deus em sacrifício vivo. A primeira sugestão que vem aqui, ele está considerando a mim e a você como pessoa, se tratando do nosso espírito. Não sei como vocês creem ou como vocês foram ensinados, mas vou falar do meu. Se tiver errado, vocês ficam quietinhos e ficam com o que tem aprendido. E se eu tiver certo, igual o que você está, tiver certo no sentido de bater com o que vocês têm aprendido, fica feliz aí. Mas se não, aproveita só o bom, faz igual comer peixe, larga os espinhos para lá e toma conta. Nós somos um espírito que temos uma alma e moramos num corpo. Alguns chamam isso de tricotomia. Não é fazer tricô, não. São 3 partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e moramos num corpo. A verdadeira pessoa é o espírito. Nós somos um ser espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Então, nós somos um espírito. Então, quando nós valorizamos uma pessoa pelo que estamos olhando, nós estamos valorizando pela menor parte, ou pela menos valiosa das 3. O espírito e a alma, não são físicos, não são materiais, não são tocáveis, mas existem e são unidos e têm funções e habilidades e capacidades diferentes. Mas a verdadeira pessoa é o espírito. Então, o que Paulo disse aqui? Você, caro irmão, você que é espiritual e que é um espírito, pegue esse corpão seu e ofereça ele em sacrifício a Deus. Ofereça o seu corpo. Ele está falando para você oferecer o seu corpo. Então, não seria o seu corpo oferecer o próprio corpo. Seria um auto-sacrifício. Ele está mandando o espírito, que é a parte que realmente é a pessoa, botar esse corpão num sacrifício agradável a Deus. Então, pelo amor de Deus, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto que dá para vocês compreender, entender o que é que realmente vocês estão fazendo. Agora, ele mandou você fazer isso como um sacrifício vivo. Vamos viajar na maionese juntos. Imagina naquela época onde eles cultuavam a Deus oferecendo sacrifícios de animais. Então, digamos que aqui fosse um altar. Então, o camarada vinha e ofereceu um cabrito, um carneiro, um novilho, ao Senhor. Ele sacrificava o animal, matava, tratava, e vinha, entregava ao sacerdote, que colocava no altar e tacava fogo e queimava, e aquilo tudo era consumido, era oferecido a Deus. Aquele era o sacrifício. Agora, o que vocês acham se um dia um camarada chegasse lá com um carneiro, ou um cabrito, ou um novilho vivo e botasse em cima do altar e tacasse fogo? O que aconteceria? O que você acha que aconteceria? Mas você acha que esse boi ia ficar lá fritando e não ia tentar escapar? Ou você acha que ele
faria o máximo possível. E provavelmente ele não iria morrer ali. A menos que amarrasse ele bem amarrado ou desse um jeito. Mas ele iria morrer contrariado. Eu estou aqui sendo queimado, mas não é a minha vontade. E se eu pudesse, não ficaria aqui. Não é verdade? É verdade. O sacrifício oferecido no altar era um sacrifício morto, que não reagiria a qualquer coisa. Agora, olha o que Paulo mandou você fazer com esse corpão de atleta. Ou de manequim. O que ele mandou fazer? Oferecer um sacrifício. E hora a cachapa esquentar. Vocês já sabem, porque vocês já tentaram pular desse altar não sei quantas vezes. Olha, Senhor, vou descansar no Senhor. Daqui a pouco está com a mão cheia de cabelo. Senhor, esse ano eu prometo, não dura até fevereiro. Dessa vez eu consigo. É ruim. Olha, pastor, é a última vez que eu venho no seu gabinete por causa disso. Nunca mais. Até o mês seguinte. Por quê? O sacrifício está vivo. Mas é isso que Paulo ensinou. Vocês devem apresentar os vossos corpos num sacrifício a Deus, mas um sacrifício vivo e santo. Então você vai estar vivo quando a chapa começar a esquentar. E você vai ficar lá. E o fogo vai aumentar. E a coisa vai começar a cheirar. Mas você tem que ficar. Porque é você que está oferecendo. Intencionalmente. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou ficar aqui. O que acontece se você não aguentar fazer? O que vocês têm experimentado, o que muitos cristãos têm experimentado a vida toda. Santidade durante sexta, sábado, domingo, perversidade segunda, terça, quarta e quinta, cara de choro sexta e sábado, domingo começa tudo de novo. Segunda e terça e quarta começa tudo outra vez. Final de ano é uma crise de arrependimento. Todo mundo esse ano, vou começar de novo. Vou fazer novos planos, novos projetos. Fevereiro está tudo no mesmo lugar de antes. E alguns passam anos fazendo esses repetecos. Né? Segundo, como diz o Lericói, ele começa a semana meditando em Cantares, de quarta-feira em diante já está em Lamentações. A vida espiritual fica altos e baixos o tempo todo. Porque não consegue manter a consagração, não consegue manter o padrão proposto. Ele olha a Bíblia, ele vê a verdade, ele vê a vontade de Deus, ele vê o certo, ele vê o que ele quer, mas não consegue permanecer ali. E alguns ficam desesperados. Deus me liberta, Deus me salva, Deus me tira disso. Ai, se eu pudesse dar um jeito, Senhor, por favor, faz alguma coisa. E Deus não faz nada. Ele fica bem tranquilo, igual ele está antes. Uma, porque ele não tem corpão. E outra, que ele mandou você fazer. Tem coisas na Bíblia em relação a santidade, justiça, abandonar o pecado, cortar a ocasião ao pecado, que as pessoas vão orar, jejuar, e não vai acontecer nada, porque ele está querendo que Deus faça, e Deus já escreveu lá que você tem que fazer. É aí que está a questão aqui da renovação da mente, onde é que Paulo entrou com isso. O meu culto tem que ser um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Um culto que eu entendo por que eu estou fazendo. É um culto racional. A minha mente tem que estar consagrada, totalmente dedicada a Deus. O meu corpo tem que estar totalmente dedicado a Deus. O meu espírito tem que estar totalmente dedicado a Deus. Mas há princípios para serem seguidos.
Teoria só não basta. Precisa ser aplicado na prática. E algumas verdades bíblicas que estão escancaradas na palavra de Deus é uma linda teoria. O duro é colocar isso em prática, no dia a dia. E às vezes nós estamos olhando aquilo lá, desejando aquilo lá, mas nunca conseguimos na prática. Não é à toa que até grandes teólogos da história da igreja chegaram a defender, por exemplo, doutrina como santidade após túmulo. Uma pessoa só pode ser santa depois que morrer. Isso contradiz outros textos da Bíblia. Como é que Deus chega para nós e fala, sede santo como eu sou santo? Como é que Deus dá uma ordem absurda? Se Ele dá, é porque é possível. Agora, qual é o caminho das pedras? Essa é a questão. Quantos anos da sua vida você gastou programando a sua mente, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar para ser o que você é hoje? E de repente, num culto único, a pessoa acha que ele já mudou tudo e que a partir de amanhã vai ser tudo diferente. Não vai. Você vai ter que reprogramar a sua condição mental. Você vai ter que trabalhar num processo árduo para que tudo comece a andar de acordo com a verdade que você conhece, que você ama e que você crê. A princípio não vai fazer muito sentido e vai ser muito complicado. Mas se você perseverar em aplicar os princípios de Deus, vai funcionar. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, então se tem algo na Bíblia que é para mim experimentar e eu começar a plantar aquelas sementes, um dia aquilo vai acontecer. Tá? Então Paulo falou, irmãos, pelo amor de Deus, apresentem o corpo de vocês num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, culto que vocês podem compreender. Você sabe por que você faz desse jeito e por que não faz desse outro jeito? Por que cristão faz assim e não assim? Por que na igreja de vocês é assim e não assim? Por que vocês lêem a Bíblia e interpretam assim e não assim? Não, eu sei por quê. Eu sei em quem tenho crido, né? Foi a expressão que Paulo usou. Por que você é batista e não presbiteriano? Por que você é renovado e não tradicional? Por que você fala em língua ou não fala em língua? Você tem que ter convicção do que é que você crê, do que é que você acredita, do que é que você pensa, por que é que você age assim. Por que o seu padrão de conduta, de santidade, de moralidade é esse e não esse? Qual é a base que sustenta o que você acredita? De repente nós temos uma verdade pregada, mas outra vivida. E chega um dia que a nossa mente cansa disso, dessa incoerência, e ela começa a dizer para a gente, isso não é verdade, isso não acontece. Na sua história mesmo, nunca aconteceu. Aí você sabe o que é mesmo? Aí ele fala no verso 2, né? Você faz aquele processo lá de sacrificar o seu corpo, oferecendo um sacrifício a Deus. E ele acrescenta uma outra coisa. Além de fazer isso, você não vai se conformar com este mundo. Conformar é tomar forma. Conformar é tomar forma. Não vos conformeis com este mundo. Não fique parecido com o mundo. Não tome a mesma forma do mundo. Vocês fazem bolo em casa aí? Vocês fazem a massa, depois bota na forma. Se a forma for quadrada, o bolo sai. Se a forma for redonda, o bolo sai. Se ela for em forma de coração, se ela for cheia de estriazinhas, o bolo sai assim. Então o mundo tem uma forma e ele quer encaixotar todo mundo. E Paulo diz, nós os cristãos não podemos ser encaixotados pela forma do mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. O mundo quer que a gente fique parecido com eles. O diabo gostaria que a gente ficasse bem próximo daquilo que nós éramos antes. Ele luta para você não crer na salvação, não aceitar a salvação. Mas depois que você crê, depois que você é salvo, ele quer que você pelo menos não distancie tanto.
Olha, você vai para o céu, mas não precisa ser tão fanático. Aquela igreja lá tem um punhado de carola que vive orando, falando em santidade. Eles são tão chatos falando de Jesus para todo mundo. Seja um crente bom, seja um crente light, seja um crente que não incomoda todo mundo. Vai com as suas amigas, vai com seus amigos, faça desse jeito. Isso não tem mal nenhum, é tudo muito bom. Aí, sabe que amém? Aí você fica quadradão, igualzinho o mundo. Alguns cristãos, salvo aonde ele vai domingo à noite, você jamais descobriria que ele seria cristão. Tem pessoas que para você descobrir se ele é cristão ou não, você tem que colocar um detetive para vigiar aonde ele vai domingo de manhã e domingo à noite. Aí depois de tirar a foto, comprovar que ele entrou, aí ele é cristão. Mas pela vida, pela moral, pelo padrão de conduta, pelo palavreado, pelas vestes, pela fé, pela prática diária, não dá. Do jeitinho que ele veio de lá, ele está até hoje. E ele acha que não faz mal, não tem problema, não tem importância. Inclusive, quando ele está lá no meio, as pessoas de lá nem estranham. Acha que ele é dos nossos. Eu tenho uma teoria comigo. Quando o mundo gosta demais da gente, quando os não cristãos, os ímpios, começam a elogiar demais a gente, por quê? Se você tivesse um inimigo que estivesse querendo cortar a sua cabeça, ele já te prometeu várias vezes, já colocou até na televisão, o dia que eu te cruzar com o seu, eu te corto o pescoço. De repente ele começa a mandar cartas agradáveis, começa a te mandar presente, você não fica desconfiado, não? Então, quando o mundo começa a gostar demais de nós, é melhor a gente fazer uma reavaliação. Provavelmente, eu entrei na forma. Então ele falou, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme com o mundo. De jeito nenhum. Mas faça o quê? Transforme-se pela renovação da vossa mente. O problema está aqui. Por que o problema está aqui na minha mente? Está nos meus pensamentos, está na minha maneira de viver. No ato da salvação, quando você nasceu de novo, quando você aceitou Cristo, quando houve o seu novo nascimento, o seu espírito foi religado a Deus, recebeu vida nova. Zerinho, todos os seus pecados passados foram cancelados. Seu espírito ganhou vida nova. Desde que Adão pecou, ele estava desligado, e agora foi ligado e ele está com o gás todo. Agora ele tem fome de Deus, tem fome de comunhão com Deus, de santidade de Deus, e seu espírito está zero bala. O seu corpo continua do mesmo jeito, porque você é a mesma pessoa, continua comendo a mesma comida, morando no mesmo endereço, trabalhando no mesmo lugar, casado com a mesma pessoa, e o corpo físico vai deteriorando com o passar dos anos. Só quando Jesus voltar no arrebatamento, se você estiver vivo, ele vai ser transformado. Se você já tiver morrido fisicamente, você vai ressuscitar com um corpo novo. Mas na salvação, o corpo físico não altera nada. A sua alma, que não é nem do espírito e nem da carne, ela é neutra. Ela é apenas doutrinada por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente compreende, por aquilo que a gente aprende e por aquilo que a gente ensina. A nossa alma precisa ser, agora que ela está salva, agora que ela está trabalhada por Deus, mas ela precisa ser totalmente reeducada da maneira cristã. E a porta de acesso à alma é pelo intelecto, é pela mente. Então você tem que reeducar toda a sua maneira de pensar, para a sua alma, em companhia do Espírito, absorver a palavra de Deus e viver os valores de Deus. Então,
um cristão salvo, nascido de novo, regenerado, cheio do Espírito Santo, mas com uma mente ainda programada da velha maneira de viver, é um desastre. No seminário a gente brincava que a pessoa virou um novo homem, mas o velho guarda-roupa com os velhos paletós e gravatas do velho homem está lá ainda, e de vez em quando a pessoa aparece vestido com ele. Então, se você não reprogramar a sua mente, não refazer a sua mentalidade, não refazer o seu modo de viver, você vai ter problemas na vida cristã toda. Tá? O seu espírito está salvo, vai para o céu tranquilo. A sua alma precisa ser trabalhada, precisa ser reeducada de acordo com os valores que agora você tem. Tudo que você tinha na sua vida, inclusive na sua mente, todo o seu processo de aprendizado, foi formado da maneira ímpia, da maneira não cristã, desagradável a Deus. Agora você tem que adquirir um todo novo, e isso você tem que refazer. Por isso que a pessoa vem na igreja, aceita Jesus domingo, quando é segunda-feira de manhã, quando ele encontra com o compadre dele, bom dia, compadre, bom dia. Aí daqui uns dias alguém fala para ele, ó, crente não tem compadre não. Ah, não? Como é que é então? Ah, então tá bom. Então, ó, e aí, irmão? Ok. Quando ele tropeça, ele falava um baita palavrão, aí ele fala, a consciência dói. O que está acontecendo? Não, o cristão não xinga. Ah, não. A gente tem outro nome. Quando você tropeça, fala misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Você vai trocando as expressões. Aí ele começa a reeducar. Só que isso tem que ser feito com a vida toda. Por que o irmão convidou vocês aqui para um curso de finanças? Porque vocês aprenderam desde criança como é que lida com finança. Ou seja, finança tem duas partes. Uma é minha e a outra é minha também. Então, tem até aquelas piadas, né? Quando vai, como é que os pastores faz com o dízimo? Faz um ciclo aqui, pega todo o dinheiro da oferta e joga para cima. O que cair dentro do ciclo é da igreja. O que cair fora é de Deus. Logicamente, ele joga bem perto, amontoado, para não cair muito fora. Outros dizem que faz um ciclo, um risco assim. Joga, o que cair da direita é de Deus, o que cair da esquerda é dele. Outros dizem, não, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Então, como é que a gente fazia com o dinheiro da gente? Cada um tem o seu critério. Agora que nós somos cristãos, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, aprendemos sobre mordomia, aprendemos sobre missões, como vamos lidar com aquilo que é de Deus? Esse curso vai te dar uma mentalidade cristã de como lidar com isso. Vocês não aprenderam como fazer como marido e mulher, como educar filhos, como se proceder no trabalho, como se proceder como empregado, como se proceder como patrão, como se proceder no templo, como se proceder no evangelismo pessoal. Em todas as áreas a gente vai trabalhando para viver conforme a vontade de Deus. Mas quando algo choca com aquilo que eu quero ou que eu fui acostumado, aí entra o conflito. E aí então você tem que aprender os verdadeiros valores para você viver aquilo que você crê. Amém? Então quem está achando que a vida está cara, faça esse curso da coroa, vai ser muito bom. Eu recomendo. Ok, então ele disse que você vai transformar-se pela renovação do seu entendimento. Para quê? Você vai fazer duas coisas. Oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Outra, você vai tomar a decisão de não mais se conformar com o mundo. E terceira coisa, aliás, o resultado dessas duas coisas, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer experimentar o melhor de Deus para ele. E os cristãos ficam parecendo pobres no shopping, olhando as vitrines, mas não podem comprar nada. Então eles olham na palavra de Deus e vê a vontade de Deus, mas só vê. O processo mental dele não permite desfrutar. Eles olham lá, olha como é que seria maravilhoso, olha como que seria, seria, mas isso não te pertence mais. Se você renovar a sua mente, você viver a vontade de Deus, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos cristãos, com anos de casa, têm medo de experimentar a vontade de Deus? Tem pessoas que pensam que Deus é um velho implicante.
Ele tem uma lanterna na mão e um porrete na outra, e ele vive vigiando a gente. Onde ele pega a gente fazendo qualquer errinho, ele... O Deus é pirracento. Eu quero ir para o sul, ele faz questão de arrumar um lugar no norte. Eu gosto de preto, ele arruma um branquinho para mim. Eu gosto de quadrado, depois vem um rodando, redondinho. E eles falam, então se eu me consagrar a Deus, eu vou entrar numa gelada. Isso não é verdade. De norte a sul, de leste a oeste, na palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus tem prazer em dar o melhor para os seus filhos. Ninguém nos ama tanto quanto Ele, ninguém é tão paciente, tão misericordioso quanto Ele. Jamais Deus irá nos colocar numa situação que Ele não poderia andar conosco naquilo. Deus não ganharia nada em ver os seus filhos frustrados. Então, se dedicar à vontade de Deus, e ter comunhão com Deus, e viver a vontade de Deus, dá um prazer enorme viver e fazer a vontade de Deus. Mas isso é uma questão de o quanto eu conheço dele, o quanto eu posso confiar nele. Aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai experimentar. Tem coisas na vida que são boas, mas não são agradáveis. Aqui diz, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Alguém aqui, por exemplo, precisou tomar uma bezetacil. Bezetacil é bom? Claro que é. Ela cura. Claro que é bom, mas é agradável? Boa ela é, agradável não. É perfeita? É. Tem vezes que o médico chega, olha, a única situação para você agora é uma bezetacil. Sinto muito, mas até ele já avisa antes. Né? Não tem jeito não, o seu caso aqui é bezetacil mesmo. E 3. Não tem outro jeito não, doutor? Não, o seu caso é isso mesmo. É bom, mas não é agradável e nem é perfeito. Mas fazer o quê? Tem que encarar. Agora Deus diz, a minha vontade para você é boa, é agradável e é perfeita. Por que a gente não gostaria de experimentar isso? Né? Então, mas nós precisamos dar esses passos antes. Consagrar o nosso corpo e transformar pela renovação do nosso entendimento. Amém? Isso foi só a introdução. Então, antes da meia-noite, ninguém espera sair. Pode até mandando preparar uns cachorros quentes aí. E a gente vai longe. Ok, agora abra a sua Bíblia comigo em 2 textos. Deixa eu pedir que essa ala de cá abra para mim no livro no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E essa ala de cá abra para mim em Oséias, do Velho Testamento, no capítulo 6, verso 3. João 17, 3. E o pessoal de cá vai abrir em Oséias 6, 3. João 17, 3. Vamos ler juntos? E a vida... Muito bem. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Oséias 6, 3. Ok, vamos ficar só com essa primeira parte dele aí, que para nós basta. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Conheça e continue conhecendo o Senhor. Ok, esses 2 textos tratam do seguinte. Isso é um pressuposto básico da vida cristã.
O verdadeiro alvo da vida cristã é conhecer a Deus. O verdadeiro alvo da vida cristã é conhecer a Deus. Repita isso. O verdadeiro alvo da vida cristã é conhecer a Deus. Alvo. Aquele círculo preto e branco com a mosca no meio, para você acertar. O verdadeiro alvo da vida cristã é conhecer a Deus. Os americanos usam a palavra alvo como goal, que tem praticamente a mesma utilidade. O alvo dos dois times é acertar o gol do outro. Quando não acerta, termina em 0-0. Não vou falar dos palmeirenses aqui, senão eles vão ficar chateados, já que foi em Bauru. Então, qual é o verdadeiro alvo da vida cristã? Conhecer a Deus. Ok. Quando a pessoa tem um alvo e ele erra esse alvo, isso causa problemas. Quem tem um alvo e está trabalhando para atingir esse alvo e não acerta, ele tem problemas. Então, já que o verdadeiro alvo da vida cristã é conhecer a Deus, se o alvo do pseudo-cristão estiver errado, ele vai ter muitos problemas na vida. Mas pastor, o senhor quer me dizer que tem cristão que o alvo da vida cristã dele não é conhecer a Deus? Pior que é. Tem gente que o alvo dele ser cristão é livrar o traseiro dele do inferno. Ele estava morrendo de medo de ir para o inferno e alguém falou para ele, se você aceitar Jesus na igreja dos crentes, você não vai mais para o inferno. Então ele veio e fez isso, e está aqui no meio, e o dia que ele entrar no céu, se a porta fechar aqui assim, para ele está bom. E mesmo que ele fica assim, ó. Mas escapei. O meu alvo era escapar do inferno. Consequentemente, ele vai ser um cristão problemático. Ele vai ter muitos problemas na vida cristã dele. Olha, o meu alvo como cristão é prosperar. Eu quero ser rico, eu quero me dar bem. Você entrou no lugar errado, camarada. Quem tem isso como alvo da sua vida cristã, vai ter muitos problemas. Olha, pastor Jason, o meu alvo é ser feliz. Você vai ser infeliz. A vida cristã não foi projetada por Deus para ser feliz. O alvo da vida cristã é conhecer a Deus. Alvo errado traz problema. Deixa eu dar uma ilustração, por exemplo, para vocês, de uma ideia de, digamos assim, uma fantasia falsa em relação à vida cristã. Um pastor, bem sucedido, pastoreia uma igreja grande, o templo é no centro, ele tem um carro muito bom que a igreja dá, ele tem ternos caríssimos, bem cotados, obreiros e assessores, gabinete bem montado. Ele passa 3 dias da semana só preparando para o sermão de domingo. E ele ministra igual ele aprendeu, igual se deve fazer. Termina o sermão como manda o figurino. Ele vai lá para a porta e estende a mão para cumprimentar um por um dos fiéis. Ele faz tudo igual manda o figurino. Mas por dentro ele é frustrado. Eu nem acredito muito no que eu prego. Não produz resultado. Na igreja dele se faz, ali na cantina, uma grande coinonia, uma grande comunhão, com sorvetes. Eles fazem belos churrascos com frango assado.
as irmãs se reúnem e fazem chás, né, beneficentes e de comunhão. Mas, na verdade, aquela igreja é mais sem graça do que aquele chá, mais fria que aquele sorvete e mais morta do que aquele frango. Mas quem olha a postura do reverendo, aquilo ali é um supra-sumo. É mera formalidade, é só uma casca. Então, para ele é pastor, tem título, é reconhecido, é respeitado, mas por dentro, como pessoa, ele sabe, como diz o grande filósofo de Guararapes, o pastor Jason, é uma fraude. Quando as pessoas começam a encher demais a sua bola, que você sabe que na verdade você não é aquilo, você não fica frustrado por dentro? Deixa eu contar uma das minhas para vocês, mas se isso chegar lá em Guararapes, eu não volto mais aqui. Eu sou tido como um antirromântico. Pastor Jason não é romântico, não é carinhoso, tá. Ok, e não sou mesmo, não faço questão disso aparecer. Eu sou romântico à minha moda, nem é a moda antiga, do meu jeito, mas não sou. Ok, nós fomos fazer um curso em Campinas, do Haggai, e era uma turma muito gostosa, muito amável, e um dos preletores, ele estava contando de uma situação onde ele teve muito conflito no casamento, por causa da maneira dele não expressar o romantismo com a esposa dele, e 11 em cada 10 das esposas concordam. Tem que mandar flores constantemente. E ele nunca lembrava e não gostava de fazer aquilo. E um dia ela azucrinou ele tanto que ele foi lá na floricultura e mandou que levasse tudo quando era flor e todas que pudessem para a casa dela. Quando ele chegou lá, estava aparecendo um jardim e ela estava mais brava do que uma caninana. Ela só faltava, traduzindo em bom português, ela dizia, olha a sua anta, não é isso que eu estou dizendo. Não é essa quantidade de flor. É você fazer isso com emoção, com sentimento, você lembrar de mim na data certa e mandar de boa vontade, não é forçado. Isso aqui, você fez isso com raiva, não é isso que eu quero. Aí que ele captou a mensagem. Então o negócio não é mandar, não é a quantidade, não é a cor, não é o tamanho, é a forma, é o jeito, é o que expressa. E as mulheres da sala estavam todas elas assim. E as que estavam com o marido lá, o cotovelo estava funcionando. Eu estava sentado ao lado de um casal, pastor de uma comunidade em Curitiba. Aí eu falei para ele, essas mulheres estão muito entusiasmadas, vamos fazer uma surpresa para elas? Ele falou, o que vamos fazer? A gente estava no Hotel Nacional Winnie, um hotel que tem ali no trevo de entrada ali de Campinas. Falei, vamos juntar os rapazes daqui da sala, vamos comprar uns buquês de flores bonitos e vamos dar para elas, vamos baixar a bola delas, que elas estão achando que nós somos... Eu falei, é mesmo, então vamos. Ok. Aí conversando com a turma toda, nos bastidores, todo mundo concordou. Aí eu e ele fomos lá na recepção do hotel e pedimos para eles se eles podiam fazer para a gente, e eles encomendaram, uma floricultura trouxe, e no outro intervalo da aula, esse rapaz lá do Paraná, foi lá, buscou as flores, chegou e falou que nós tivemos a ideia e homenageamos todas as moças e as mulheres da sala. Ok. E elas ficaram muito felizes, tudo muito bom. À noite, no culto, o pastor, que tinha falado o negócio, que tinha botado fogo no circo, falou, olha, e vocês aí das outras duas turmas que não deram flores para as moças, vocês sabem que o romântico da turma lá é o pastor Jason. Meu Deus do céu. E eu fiquei tido como sendo o romântico da turma. Eu falei, se isso chega em Guararapes, eu estou morto. Se a Tânia sabe disso, gente, acabou meu mandato. Ela vai falar, você não é aqui, mas lá em Campinas tu é, né? E eu não fui romântico, só tive a ideia de baixar o clima da tenso que estava lá na turma. Então, quando alguém olha para mim e fala, pastor Jason é tão romântico,
Eu falei, eu sou uma fraude. Isso não é verdade. Então, se você tem essas ideias, essa fantasia, as pessoas olham para você e dizem que você é isso, mas no fundo você sabe que não é, é horrível. Você gostaria de achar um buraco e enterrar, às vezes entrar debaixo da mesa, porque você sabe que aquilo não é verdade, aquilo não diz a realidade do que eu sou. E às vezes a gente não tem nem como sair dessas situações, como essa mesmo aí. Eu já falei, hein? Se saísse lá em Guararapes, viu, tio João? E os outros daqui, e os que tem parente lá, ou amigo, ou ligar. Se um dia eu for demitido de Guararapes, eu já sei quem é os causadores da coisa. Mas o João não vai falar, não. Ele já prometeu que não vai falar. Ok. Imagina, por exemplo, um pastor que trabalha numa igreja talvez pequena, ou de uma cidade pequena, com muita dificuldade. E enquanto colegas estão de carrão importado, viajando de avião, e dando testemunho que comprou um laptop para cada diácono da igreja, e comprou não sei o que lá, para mais não sei o que lá, e foi mais não sei o que lá, e ele estava passando em Genebra, e entrou na biblioteca, e viu um livro numa língua que já faliu, e ele comprou, porque ele gosta de meditar naquela língua. Ele olha assim e fala, meu Deus, eu estou em pecado, eu estou desviado. Né? Eu levanto de madrugada, eu oro, eu consagro, eu prego, 2, 3, 4 pessoas às vezes se convertem, lutamos para conseguir comprar um terreno, fazemos um tempo de bloco, telha de eternite. Será que eu estou em pecado? Será que a coisa está errada? Será que eu sou um pastor falso? E às vezes ele vive debaixo de acusação, pensando que o ministério dele não funciona, não existe. Porque o padrão que ele está usando para servir de parâmetro não é verdadeiro. Ele tem um sentimento de fracasso, quando na verdade não é um fracasso. Esses tempos eu tive uma notícia que para mim foi agradável. Não aliviou minha consciência, mas pelo menos me deixou mais à vontade com Deus. Eu vivia bastante frustrado, porque eu gostaria que a igreja de Guararapes crescesse um pouco mais rápido do que, na verdade, ela cresce. Embora ela cresça um pouco mais rápido do que as outras da cidade, mas não cresce aquilo que eu acho que deveria crescer. E eu sempre frustrado, e sempre trabalhando, e buscando ideias, e fazendo o possível. Mas, o que está acontecendo? Fui buscar um pastor no aeroporto em Araçatuba, e embora a gente já se conhecesse de vista, mas nunca tínhamos sentido um tempo de comunhão, e ele ia pousar em casa e no outro dia nós íamos para um trabalho. E ele perguntou, como é a sua cidade? Não, é uma cidade pequena, de 26 mil habitantes. E ele falou, quantos membros tem a sua igreja? Isso assim que a gente entrou no carro saindo do aeroporto. Tem 270 membros. Ele, rapaz, que maravilha, se fosse em Belo Horizonte, proporcionalmente, era Lagoinha. Eu caí, ele falou, puxa vida, você tem 1% da cidade na sua igreja? Aí aquilo caiu, a ficha assim, que eu comecei a sumir no banco. Falei, puxa vida, quantos pastores no Brasil têm 1% da cidade na igreja deles? E eu até hoje murmurando e chateado com Deus e comigo. Olha, sou o Márcio Valadão de Guararapes. Eu falei, agora sim. Aí um dia eu fui fazer uma conferência numa outra cidade, uma cidade grande, uma igreja grande, boa, cheia da grana, gente boa. Aí eu falei, olha, a minha cidade é bem pequenininha, lá só tem 3 sinal e eu posso desviar dos 3, não preciso passar em nenhum. Essa rua do bairro de vocês aqui é muito mais movimentada que a minha em dia de aperto. E eu tenho 1% da população da cidade na minha igreja. Aí alguém, nossa, a nossa, se fosse assim, na nossa teria que ser, nossa, nós estamos muito longe. Oh, glória. Então eu vi que eu não era um fracassado. Eu não sou um fracassado. Eu tinha uma ideia falsa de que o meu ministério não estava fluindo, não estava acontecendo. Mas eu vi que não é verdade. Aquela pessoa foi tremendamente usada por Deus para me mostrar que cada um no seu lugar, cada um dentro da sua proporção. O importante é você estar no centro da vontade de Deus e vivendo aquilo que Deus tem para você.
Deus não me chamou para ser o Márcio Valadão e nem ter para uma igreja de 10 mil membros. Também se eu tiver 10 mil membros de Guarará, estou aflito. Onde é que eu vou colocar tudo isso? Vou ter que pedir socorro para vocês aqui. Então, são ideias quando os alvos estão errados. A gente perde a perspectiva, né? Outro sentimento errado, outra ideia errada, por exemplo, que acontece com as pessoas, ideias de pessimismo falso. A pessoa pensa sempre no lado menor da coisa. Ele pensa sempre do lado negativo. Embora seja competente, embora seja habilidoso, embora esteja sendo bem-sucedido, mas ele está sempre tendo uma ideia que aquilo não é o melhor, aquilo não é verdadeiro, e ele acaba desistindo de progredir na vida, porque ele acha que nunca vai dar para mim, eu nunca vou chegar lá, isso vai acontecer comigo. É uma ideia pessimista falsa. Você tem potencial, você tem capacidade. As pessoas acreditam em você, as pessoas acreditam no seu potencial. E você fica parado pensando que eu não vou nem investir, porque isso não vai dar. Pode isso acontecer com você. Isso está aqui. Outra fantasia falsa que as pessoas têm, por exemplo, medo. Tem pessoa que morre de medo de morrer. Né? Ele só em pensar em morrer, já começa a morrer. Né? Eu costumo dizer que o único medo que eu tenho de morrer, eu tenho medo de morrer dormindo. Né? Isso eu tenho mesmo. Já imaginou eu acordo de noite e estou morto? Né? Deve ser terrível. Né? Então, medo de morrer dormindo eu tenho. Depois eu acordo de noite e estou morto, vai ser um desastre, vai ser um susto, vou sair correndo e gritando. Né? Então, não vai. Então, às vezes as pessoas têm medo, e são medos falsos. Os psicólogos tratam alguns casos como fobia, trauma, e alguns podem ser, mas outros não há nenhuma razão lógica para aquilo estar acontecendo. E a pessoa desenvolve um medo daquilo. Quando você está numa situação ou num período estressante, por exemplo, você pode desenvolver alguns medos de algumas coisas. Mas como cristão, você tem como lutar e como mover com isso. Porque Jesus é a nossa fonte de segurança. E quando conhecemos a Deus, sabemos quem é Deus, sabemos que muitas dessas coisas não têm nenhum fundamento na nossa vida. Né? Ontem mesmo na ceia, eu estava falando com a Monte das Oliveiras. João 10, por exemplo, fala, Jesus diz, eu sou o bom pastor, não é o pastor, eu sou o bom pastor. Existe o mau, o mercenário, e existe o bom, e eu sou o bom. Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu conheço as minhas ovelhas, eu chamo elas pelos nomes, elas me seguem. Eu dou vida eterna, e ninguém tira da minha mão. Uma pessoa que tem um pastor desse jeito, tem uma pessoa desse jeito, tem motivo para entrar em crise e em depressão? Quando isso acontece, é porque a pessoa tirou o olho daquilo que ela acredita. Quando a pessoa entra numa crise dessa, que pensa que agora é o fim, me deixa, eu quero morrer, me arruma um pé de alface, eu quero me enforcar. Ele tirou o olho de quem é o pastor dele, quem é o guia dele, quem é que o conduz a águas tranquilas. É uma questão de mente em relação àquilo que eu creio. E aquilo que nós cremos é mais importante do que aquilo que nós percebemos ou sentimos. Porque podemos estar acreditando em coisas falsas. Né? Outras pessoas, por exemplo, desenvolvem ideias depressivas que são falsas. Né? Vamos pegar um exemplo mais clássico. Um professor de escola pública, por exemplo. Às vezes é mês de dezembro, ele já está de férias e ele já começa a tremer, porque em fevereiro começa as aulas e ele vai ter que encarar a turma. Aí já começa a tomar comprimido, né? E começa a ficar sem comer, começa a ficar sem dormir. Aí daqui a pouco fala, eu estou em crise, mas é claro, aí até eu entraria em crise. Nós temos que lidar com essas situações que tentam nos arrastar para perto dos abismos com as armas de Deus, com os instrumentos que Deus tem para nós.
e não com a maneira como o mundo oferece soluções. Nós temos o melhor psicólogo do mundo, nós temos o melhor psiquiatra do mundo, nós temos o melhor conselheiro do mundo, habita em nós, chama-se Espírito Santo. Para cada situação aflitante, conflitante, dificultosa que ela seja, você pode sair, eu vou ter que entrar nessa sala aí, o negócio está fechado. Você pode chegar aqui, fechar o olho e falar, Espírito Santo, vá comigo nessa, a coisa é complicada lá, mas eu conto contigo. E em nome de Jesus eu vou. Abre a porta e entra e encara. Na hora de sair, Espírito Santo, obrigado pela força. Amanhã nós estamos aqui de novo. Daqui a pouco você vai ver como o seu medo começa porque ele sabe que você descobriu em Deus e dentro de você, no seu espírito, recursos de Deus para ser vencedor. Né? E aí nós liquidamos com essas fantasias falsas. Né? Outras pessoas desenvolvem ideias introversivas falsas. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Onde eu chego, eu estrago tudo. Se as pessoas estão contando uma piada, eu chego lá, eles param. Se eles estão rindo, quando eu chego, eles trancam. E às vezes não é nada disso. Aconteceu isso numa situação e foi por outro motivo. Ele acha que era ele a causa. E aí, a partir daí, eu não saio mais de casa, não vou mais em churrasco, não vou em confraternização, não vou mais na casa do fulano de tal, não vou no almoço. Eu sou uma pessoa insociável. Onde eu vou, onde eu ponho a mão, eu estrago tudo. E aí começa a desenvolver uma vida como se ele realmente fosse assim. Resultado? Frustração. E ele começa a frustrar outras pessoas perto dele. Você é precioso por aquilo que você é. Deus te criou desse jeitinho porque Ele queria você desse jeitinho. E Ele sabe que você é assim. Cada um de nós nascemos com um temperamento, com uma personalidade. Nós temos qualidades que foram dadas por Deus como uma assinatura pessoal nossa. Traços que são adquiridos e são errados ou pecaminosos, temos que abandonar e trabalhar para mudar. Mas aqueles que são naturais em nós, você não precisa se envergonhar disso e nem se afastar da convivência das pessoas por isso. Se você fazer isso, você perde o melhor de Deus para você. Eu gostaria de ter meu cabelo lisinho e ele veio parecendo bombril. No fundo, você está com raiva, é de Deus, porque Ele fez errado. Um dia eu estava aconselhando, estava fazendo discipulado com uma garota, 19 anos mais ou menos, diríamos no padrão nosso de bonita para linda, seria uma menina bonitinha. Não bonitinha no sentido de feia, mas realmente bonita. E ela, com muita ideia negativa, eu sou burra, eu sou feia, eu me acho horrível, não sei o que lá. Aí, você já aceitou Jesus? Já. E você tem certeza que você é salvo? Tenho. E o que você pensa de Deus? Deus é bom? É. Deus é inteligente? É. Tá bom. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis. Aí eu fui, abri com ela lá em Gênesis. Olha lá, capítulo 1, verso tal, lê lá. E Deus fez, e Deus disse que era muito bom. Mais na frente, e Deus disse que era muito bom. E no 6º dia, Deus fez o homem, e achou muito bom. Ela, o que isso quer dizer? Eu falei, Deus fez você e achou que ficou muito bom. Agora fala para ele que está com defeito. Pastor, você está pegando pesado. Eu não, está aí, ó. A Bíblia diz que Deus fez e achou muito bom. Ou você acha que está defeituoso, está feito, está mal feito? Fala para ele. Ao tomar e criar conceitos falsos, as pessoas às vezes criam revolta contra Deus. Ele não admite que é contra Deus, mas na verdade é. Eu tinha que ter nascido com 1,80 m e eu fui sair esse tampinha. Se eu fosse Deus, eu tinha feito um pouquinho maior. Eu tinha caprichado nisso, tinha caprichado naquilo. Aí Deus deixa a gente fazer algumas coisas, a gente faz cada lambança. Aí ele fala, já imaginou se eu deixasse você ser Deus? Quanta bobagem maior a gente ia fazer? Então, irmãos, Deus sabe o que faz, por que faz e como faz. Não desenvolva sentimentos e pensamentos de amargura. Ok, então isso é um pressuposto básico. Só um pouquinho mais, não?
O processo de renovar a mente, que é o que nós começamos lá, né, com o texto de Romanos 12, né, o processo de renovação da mente começa por uma coisa muito importante: arrependimento. O processo de iniciar a renovação da mente começa com arrependimento. Você tem que chegar à conclusão que a maneira como você pensa, a maneira como você moldou o seu padrão de comportamento, o seu padrão mental, né, esse padrão não agrada a Deus, tanto é que não agrada que você mesmo está frustrado, você não está atingindo os objetivos que Ele traçou para você. Então você precisa arrepender-se disso. Você precisa mudar esse conceito, e não há mudança significativa se ela não começar por arrependimento. Né? Primeira coisa que você tem que fazer é se entregar completamente a Deus. Você tem que ter convicção. Não, eu já aceitei Jesus, estou salvo, estou batizado, sou membro da igreja. Vem cá, mas eu sou realmente totalmente de Deus? Deus tem 100% de tudo que eu sou? Se você não tiver certeza, eu não sei, não tem tantas áreas na vida, então ok, então volta lá, ajoelha lá e fala: Deus, estou aqui, vou começar de novo, estou entregando ao Senhor a minha vida, minha alma, meu espírito, minha mente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Se eu esqueci alguma parte, pega e arrasta tudo para dentro. Eu estou me dedicando, me consagrando inteiramente ao Senhor. Converta-se de novo. Eu já fiz isso depois de pastor, depois de ordenado. Na época estava dando tudo errado. Eu falei: Deus, não é possível. Aí fui lá para o meu quarto, na época era solteiro ainda, joelhei lá: Deus, eu aceito Jesus. Fiz a oração do pecador, né? Eu aceito Jesus e confesso com meu Senhor e Salvador e tomo posição. Só que eu não fiz batismo de novo e nem as outras coisas, mas comecei tudo do zero. A sua mente, ela é muito lógica. Se você tentar convencê-la de algo que não bate, ela recusa. É igual esses programas de computador. Você deu um comando que ele não entende, ele bloqueia. Então não adianta você passar por espiritual também dizendo: cabra safado, tu não é nada. Eu sou uma bênção. Tu é nada, rapaz. Eu sou generoso. Tu é um mão de vaca. A sua mente não engole aquilo que ela sabe que não é. Você pode parecer, você pode fazer, você pode mandar fazer um outdoor, você pode fazer uma carteirinha, mas a sua mente diz: não é. Não é. Salmo 31, 5. Alguém quer ler para nós? Salmos 31, 5. De novo? Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor me remiu, me comprou. Isso tem que deixar de ser uma teoria evangélica e tem que ser uma verdade vivida por você. Você tem que ter convicção disso, que você é comprado por Deus, você é totalmente de Deus. Também, bem pertinho aí, 37, versos 4 e 5. Tem uma versão que fala: agrada-te, né? Deleita-te, tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele cuida de tudo. Isso é promessa bíblica. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto Ele faz. Mas por que eu sou crente? Por que eu sou membro da igreja? Por que eu dou dízimo e nem tudo dá certo? É aí que começam a entrar os conflitos. Eu creio numa coisa, eu vejo na Bíblia, mas não vejo na minha vida. Então alguma coisa não está sendo feita. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Então, se você está nesse processo, alguma coisa diz, não está exatamente como a Bíblia diz, nem tudo que está lá está aqui, eu não consigo experimentar tudo isso. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Volte aos pés do Senhor e se consagre, se dedique, entregue novamente, comece tudo de novo. Segunda coisa, você precisa experimentar, viver pela fé, que é outro grande drama evangélico. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como foi que você recebeu Jesus? Quem aqui viu Jesus? O pastor estava pregando, aí Jesus apareceu aqui, e Jesus falou, vem a mim. Aí você veio. Alguém foi assim? Eu também não. Alguém escutou uma voz falando no seu ouvido, eu sou Jesus, vai lá, faz o que o homem está falando. Como foi que quase todos, ou todos nós aqui fizemos? Nós cremos. Alguém pregou, nós ouvimos e acreditamos. E aceitamos a Cristo pela fé. Você saiu lá do seu banco, veio aqui na frente aceitar a salvação em Cristo Jesus. E quando você voltou convicto de que estava salvo, estava perdoado, que era filho de Deus e que você agora tinha as promessas de Deus na sua vida. E até hoje, muitos anos depois, você continua acreditando que está salvo, que é filho de Deus, que é servo de Deus e que Deus te ama e que ninguém toma a sua salvação. Por essa mesma fé, você tem que viver todos os aspectos da vida cristã. Algumas pessoas usam a fé apenas para questões espirituais. Então, quando eu vou na igreja, vamos orar pelos enfermos, então eu tenho fé. Vamos orar para Deus abrir as portas para a gente começar um novo trabalho? Vamos. Vamos orar para Deus levantar o sustento do missionário? Eu tenho fé. Mas não usa a fé para todos os outros aspectos da vida cristã e da vida corriqueira do dia a dia. Acha que fé é um produto religioso, só se usa na igreja. Fé é tudo da nossa vida. Quando Jesus nos comprou e nos salvou, nos comprou com tudo que somos, com tudo que temos e para tudo que somos e iremos fazer. Então, tudo em nós tem que ser feito pela fé. Nós temos que viver pela fé, ser salvo pela fé, ser santo pela fé, ser justificado pela fé, alcançar vitórias pela fé, tomar as promessas de Deus pela fé, vou renovar a minha mente pela fé, vou experimentar o poder de Deus pela fé, vou viver cada dia da minha vida baseada na fé em Cristo. Se houver uma profecia, se houver uma revelação, se houver uma manifestação especial, tudo bem, se não houver, eu creio, isso me basta. Experimentar viver pela fé, uma coisa de cada vez, viver aquilo que Deus tem para você. Em se tratando disso, há 3 itens na vida humana que precisam ser levados em consideração e precisam ser aplicados os recursos espirituais bíblicos, e apropriados se você quiser ter sucesso na vida. Tem 3 coisas na vida humana. Se você não levar a sério, se você não conhecer e não fizer o que a Bíblia diz, do jeito que a Bíblia diz, você tem problema. Primeiro deles, nós chamamos isso de atos de egoísmo. Atos de egoísmo. Pode traduzir isso por uma palavra simples: pecados. Pecados é um problema sério. Pecados cometidos, atos praticados. Pecados são ações praticadas, com exceção daqueles que estão apenas sendo formalizados a nível de espírito ou de mente, mas eles vão acabar se tornando atos. Atos de egoísmo, ações pecaminosas, ações erradas, precisam ser levadas em consideração e usar o medicamento bíblico para tratar disso. 1 de João 3,5. Outro abre em Romanos 3, 23 a 26. 1 de João 3,5. Romanos 3, 23 a 26.
Jesus se manifestou para tirar os pecados, os atos egoístas praticados por nós. Romanos, capítulo 6, aliás, capítulo 3, versos 23 a 26. Romanos 3, 23 até o 26. Alguém achou? Até o 26. Ok. Todos pecaram. Jesus se manifestou para ser o propiciador, fazer propiciação pelos nossos pecados. Então, o problema dos pecados, dos atos praticados, atos pecaminosos, os atos de egoísmo, a solução bíblica dada por Deus para tratar isso chama-se o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a provisão de Deus para perdoar os nossos pecados e purificar o efeito danoso que ele causa na nossa vida. Quando pecamos, quando cometemos atos de indisciplina em relação à vontade de Deus, em relação à verdade de Deus, os nossos pecados precisam ser confessados e precisam ser perdoados baseados no sangue de Jesus, e o sangue de Jesus será aplicado na nossa vida pela fé para nos livrarmos dessas condenações. Amém? Atos de pecado, atos pecaminosos, atos de egoísmo, a solução é o sangue de Jesus. Amém? Para os pecados, para os atos pecaminosos, solução, o sangue de Jesus. Primeiro item. Segundo item, o egoísmo, ou o pecado no singular. A Bíblia faz diferença disso. Se você nunca prestou atenção, você pode fazer isso. Olha, por exemplo, Romanos 6, 6. Ok. Sabendo isto, tomando conhecimento disso, tomando ciência disso, tomando conhecimento disso, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado, singular, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Atos são pecados. Solução, sangue de Jesus. O egoísmo, ou o pecado, que é o patrão, que é a árvore que produz os frutos, essa não tem solução com o sangue de Jesus. O pecado, aquele senhor que governa a velha vida, e que quando aceitamos a Cristo, ele insiste em continuar mandando na nossa vida, para ele não se aplica o sangue de Jesus, para ele se aplica a cruz. Tem que ser crucificado. Ele tem que morrer. Então, se você não matar o velho homem, não matar o produtor de pecado, quem tem tiririca no quintal? Se você cortar ela todo dia com a enxada, o que acontece? Como é que extermina ela? Tem que arrancar a batatinha. Então tem cristão que tem um pé de pecado.
e produz com abundância. Os galhos chegam, abaixa. E ele fica com vergonha dos vizinhos ver lá e arranca tudo. Mas todo dia ele está arrancando. Qual seria a solução? Decepar a árvore. Decepar a árvore. Né? Já viu falar que em gato morto não dá pulga? Pois é. Então tem gente que fica lutando com os atos. Lutando com os frutos que o pecado produz na vida dele. Mas não trata da árvore. E esse aí não tem oração, não tem jejum, não tem consagração, não tem nada. Só tem uma coisa que liquida ele. Cruz. Ele tem que ser crucificado. Mas como é que nós fazemos isso? Olha a primeira palavra de Romanos 6,6. Sabendo isso. No dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, ele estava lá na cruz, crucificado, e eu fui para lá, e eu também fui crucificado com ele. E às 3 da tarde ele morreu, e eu morri com ele. E eles tiraram ele de lá e sepultaram, e eu fui sepultado com ele. E no 3º dia ele ressuscitou, e eu também ressuscitei, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu tenho que viver baseado nessa verdade. Isso é um fato. Se você não se considerar morto para o pecado, ele continua dando as cartas. Você quer servir a Deus, mas o pecado não deixa. Essa trilogia aqui, ó, Romanos 6, 7 e 8, se você puder, amanhã talvez, né, ou terça-feira que é feriado, senta e lê os 3 capítulos em seguida, com uma mente bem aberta e bem prestando bastante atenção. O que você vai descobrir ali? Romanos 6 mostra o que é que Deus exige e o que Deus fez para libertar o homem do pecado. Romanos 7 trata da história de um homem que sabe o que Deus fez em Romanos 6, mas ele quer fazer do jeito dele. Ele quer ser salvo e quer ser santo, quer tratar do pecado do jeito dele, não do jeito de Deus. Você sabe como é que termina o capítulo 7 de Romanos? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero não consigo, o mal que eu não quero eu consigo. Então há uma outra lei dentro de mim. E Romanos 8 mostra a pessoa que sabe o que Deus fez, experimentou o que ele queria fazer e resolveu fazer do jeito de Deus. Como é que começa o capítulo 8? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo mas segundo o Espírito. Ali está a solução. Fazer do jeito de Deus. Se você for prestar atenção no capítulo 8 de Romanos, lá no verso 11, no verso 13, por exemplo, ele fala que eu tenho a responsabilidade de liquidar com esse pecado no singular na minha vida. E eu faço isso pelo Espírito de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para vencer o pecado. Gente, é incrível, mas a maioria dos cristãos quer resolver o problema do pecado para depois ser cheio do Espírito Santo. Não vai acontecer nunca. O inferno vai esfriar e você vai estar aí frio também, sem ser cheio do Espírito Santo. Porque você nunca vai vencer o poder do pecado pela sua própria força. Já imaginou? Meu cabelo está muito grande, desgrenhado, tá uma cor feia, eu vou dar um trato nele. Mas estou até com vergonha de ir lá no cabeleireiro. Então eu vou cortar meu cabelo, vou pintar, vou ajeitar tudinho, fazer a barba, depois eu vou. Eu vou lá fazer o quê? Se eu já arrumei o problema. Então se você consegue sozinho resolver o problema do pecado, se santificou, encheu do Espírito Santo, você vai pedir a Deus o que agora? Você vai lá para ser cheio de quê? Ninguém consegue. Nós temos que ir como somos e como estamos.
E chegamos lá, Deus nos enche com a sua graça, com o seu Espírito Santo, e você vai lutar no poder do Espírito Santo, com as armas de Deus, e vencer pecadinho por pecadinho. Cada dia você corta a cabeça de um, cada dia você corta a cabeça de um, e vai ganhando uma vitória sobre a outra, e vai liquidando até você falar, agora é só conservar o que Deus me deu. Eu já vi pessoas que se convertem mesmo, mas não conseguem largar o bendito cigarro. E ele ora, ele chora, ele jejuma, ele esperneia, ele faz birra, ele faz manha, ele faz promessa e nada. E aí ele não aguenta e vai lá atrás e dá uma baforada, aí a consciência dói, aí aparece um outro crente mais sem vergonha que ele, fala, você não tem vergonha não? Crente há tanto tempo e ainda com essa chupeta do diabo na mão. Aí ele fica sentindo um verme, né? Aí o pastor vai visitar ele, chega, ele está com um charuto na mão, ele esconde e fica conversando com o pastor, disfarçando, daqui a pouco queima a mão, aí o pastor descobre e ele fica mais com vergonha e não quer voltar na igreja. Olha, meu irmão, peça para o Espírito Santo encher você, com cigarro e tudo. Espírito Santo, se você não me ajudar, eu sozinho estou ferrado. Ou você me ajuda, ou eu vou dar umas baforadas muito tempo. Eu creio em Jesus, aceitei Ele como meu Salvador, não abro mão da minha salvação, não vou para o inferno, quero a libertação. Ou você me ajuda, ou eu não consigo. E deixa o Espírito Santo influir na sua vida. Mas o senhor está querendo dizer que uma pessoa desse jeito vai ser cheia do Espírito Santo? Vai. Nós recebemos os dons de Deus pela fé. A libertação vem pela fé. E isso vale para qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo de problema. Ok? Então, o primeiro, atos de egoísmo, o sangue de Jesus. Segundo, o egoísmo ou o pecado, a solução é a cruz. E o terceiro item importante na vida humana que precisa ser considerado e trabalhado são os pensamentos. Os pecados, o sangue de Jesus. O pecado, a cruz. E os pensamentos, eu controlá-los e renovar a minha mente. Senão, não tem jeito. Eu tenho que renovar a minha mente e controlar os meus pensamentos. Tá? Você pode deixar, ou não tem como não deixar, que um passarinho, um pardal, voe sobre a sua cabeça. Mas você deixa ele fazer ninho e chocar na sua cabeça? Então, você não pensar uma besteira, você pensar uma bobagem, até uma coisa pecaminosa, ou nociva, ou errada, pode acontecer. E acontece. Agora, isso ficar rodando aí dentro, até criar filhotinho, e levar você a praticar, aí é sua responsabilidade. A mente, os pensamentos, nós precisamos controlá-los. Olha o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Todo mundo que tem Bíblia aí, abra lá. Até os que estão cochilando. Desperta aí, vamos fechar esse assunto aqui hoje. Amanhã a gente... Segundo aos Coríntios 10, 5. Achou? Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Olha o que diz aí. Para completar o assunto, vamos ler o verso 4. Porque as armas da nossa milícia, nossa luta, não são, mas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é o verdadeiro alvo da vida cristã? Olha aí. Destruir fortalezas, né? Destruir conselhos, ou altivez, ou sofisma, dependendo da versão que você tem, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento ou entendimento à obediência de Cristo. Deus deu a mim e a você armas espirituais poderosas para controlar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos instruir para a gente experimentar a vontade de Deus. O mundo formulou um meio, uma rede para tudo conspirar contra o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o nosso alvo. Por que vocês acham que os times de futebol colocam 4 zagueiros e um goleiro? E quando precisa, traz os 2 do meio de campo. E depois traz os 3 do ataque. E bota 11 dentro da pequena área. Não passa nem mosquito encebado. Porque não quer que o alvo seja atingido. Qual é o alvo da vida cristã? E o que o diabo faz? Infesta a área dele, ele joga na retranca. Para você não conhecer a Deus. Porque ele sabe, se você conhecer tudo que Deus tem para você, ele está ferrado na sua mão. Quanto mais tonto, quanto mais ignorante você for, melhor para ele. Se você é um daqueles centroavantes que o zagueiro põe um tijolo lá e ele marca você e você não chega na área, ele nem se preocupa. Mas se você é um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento de Deus, você é um risco para ele. E é melhor ele não deixar você se aperfeiçoar muito. Então, há uma teia armada para a gente não ter conhecimento de Deus. Para a gente não aprofundar nisso. É uma armação maligna no mundo todo. Né? E em tudo. Mas Deus nos deu armas poderosíssimas para isso. Outro texto aqui, 1 de Pedro 1,13. Alguém quer ler para nós? 1 de Pedro 1,13. E outro, abre para nós em Romanos 14,14. 1,13 e 14,14 de Romanos. 1,13 de 1 de Pedro. Quem achar pode ler. Isso. Na versão mais comum, fala. Coloque um cinto nos seus pensamentos e a rocha, cingindo os lombos do vosso entendimento. Coloque uma corda, um cinto, amarra e segura. Veja bem, é você que faz isso, não é Deus. Ah, Deus, estou pensando muita bobagem. Ah, meu Deus do céu, minha mente está parecendo uma coisa. Deus fala, amarra. Está amarrado, então. Não é assim não, tonto. É você que controla. Está amarrado em nome de Deus. Não, é você. Você vai colocar um freio nisso, você vai controlar isso. Você vai cingir os lombos do seu entendimento. Você vai amarrar, você vai controlar, você vai dominar. Quem tem um cachorro que vive tentando pegar traseiro de gente lá no seu quintal, o que você faz com ele? Mantém ele na coleira. Ele deixa de ser uma ameaça. Só vai até onde a corrente dá. E onde você permitir. Ele continua sendo uma fera, mas controlada. Ah, pastor, minha mente eu não consigo. Consegue, bota a coleira. Ah, eu tenho uma mente muito criativa. Que bênção, isso é um dom de Deus. Você só não pode deixar ela ser usada pelo pecado. Romanos 14,14. Ok. Paulo diz, olha, eu sei de mim mesmo que por si mesmo nenhuma coisa é impura, nenhuma coisa é contaminada. A não ser para quem considera. Para esse é.
Então, se a sua mente for suja, tudo é sujo. Se a sua mente for pura, você não vê problema. Você não vai viver maliciando, você não vai ver tramando coisas. Depende da santidade, do controle que você exerce na sua mente. Amém? Então o problema, esses dias alguém vem me falar, pastor, tem que falar para umas pessoas lá cuidar com a roupa. Eu falei, vocês têm que cuidar com o olho de vocês. O problema não é eles não, o problema é você. Ela está lá adorando a Deus, servindo a Deus tranquilamente, ou você que está com problema. Então quem tem que tomar cuidado é você. Não, mas se essas pessoas fizerem assim, melhora para nós. Toma vergonha, vai lá para o primeiro banco, fica lá na frente assim, ó, e serve a Deus. O problema não são os outros, o problema é você. Se isso está te perturbando, é porque você está sendo tentado. Se você está sendo tentado, você tem que trabalhar com a sua fonte. Eu não posso controlar o mundo todo. Eu não posso dizer como as pessoas vão fazer ou deixar de fazer. Eu não vou poder mudar o mundo para que eu fique tranquilo. Eu tenho que me santificar e preservar aquilo que eu creio. Amém? Amanhã a gente continua. Teria mais coisas, mas não dá para a gente. Então nós vamos longe. Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo. Porque a nossa mente é criativa, é inventiva, mas é um dom de Deus. O Senhor nos criou assim, com essa capacidade. E nós te damos graças porque ela pode ser renovada, e ela pode ser consagrada, e pode ser usada para a tua glória. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nessa noite ministre estas palavras e essas verdades nos nossos corações, para que nós venhamos a nos conformar com a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu desejo, e não com aquilo que o mundo estabeleceu para nós. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nos dar sabedoria para diagnosticar nas nossas próprias vidas as situações em que as soluções de Deus precisam ser aplicadas. Mas de antemão nós já sabemos que o Senhor preparou armas e instrumentos para sermos abençoados e vencedores. O Senhor não tem nenhum prazer em nos ver derrotados, em nos ver fracassados, em nos ver destruídos ou arruinados, ou sem produzir o melhor do nosso potencial que foi dado pelo Senhor. Te peço que nessa noite nós possamos realmente entender o conceito de consagrar-nos, de apresentar-nos a Ti como sacrifício vivo, mas agradável ao Senhor, conscientes, responsáveis, controlando a situação com a ajuda do Seu Espírito Santo. Obrigado, Pai, que seja um tempo maravilhoso, que seja uma noite de reflexão, que tenhamos amanhã um dia totalmente diferente por causa da Tua vontade, da Tua verdade, reinando nos nossos corações. Obrigado por essas vidas, obrigado por esses irmãos que vieram, obrigado pelo aquilo que o Senhor ministrou, independente do que eu falei, porque o Senhor é tremendo, é criativo, o Senhor tem uma mensagem específica para cada um, e tudo o que nós queremos é que o melhor do Senhor aconteça nesses dias que estamos aqui. Pai, nós oramos, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Está aqui.